Bom, então nós vamos começar a aula de hoje. Quem tiver dúvidas, manda aí no chat para mim. Quem estiver assistindo o vídeo dessa aula, é só perguntar nos comentários do Google Class. Tudo bem? Bom, então a gente vem falando sobre barroco, né? No começo do ano nós falamos sobre arte renascentista e agora a gente começou a falar sobre arte barroca. E é no período, né, dali do barroco, no século XVI, XVII, que a gente começa a ver como que a dança vai surgir, né? E nesse período nós temos a dança clássica, tá? Nós vimos um pouco sobre dança renascentista do mês passado, que vocês fizeram as atividades aí de casa, e agora a gente vai ver sobre dança no período barroco, no período do século XVI até o século XVIII, tá bom? Então, quando a gente fala de dança, ela já existia. A gente viu ano passado que ela já tinha ali uma ideia, ela funcionava como ritual, ela existia na pré-história, ela existia no Egito, na Grécia, na Idade Média e vai existir a partir da Idade Moderna também. Só que agora a dança vai começar a se tornar uma expressão artística, ou seja, ela vai começar a ser uma coisa que as pessoas vão ter interesse em fazer, né? E também em se apresentar, apresentar aquela dança, tá? O Aleijadinho, ele é um artista brasileiro, né? E ele é do barroco. Aí agora a gente vai falar da dança. Então, a dança clássica, ela é aquela dança que a gente conhece como sendo balé, né? A gente conhece o balé, tá? Mas a ideia de dança clássica, ela vai surgir na corte francesa. Os reis franceses, lá do século XV, século XVI, eles já dançavam, né? Quando tinham as festas, eles faziam as danças. E essas danças geralmente eram em grupos, né? E eles tinham toda uma coreografia, né? E a partir daí começou-se a ter a ideia do balé, o balé com os passos, com sincronia, tá? E a dança clássica nada mais é do que essa dança que nós conhecemos como balé e que existem os espetáculos de balé clássico, né? Então, o balé é uma dança muito característica para espetáculos no palco. E o balé, geralmente, ele tem uma história, né? Então, por exemplo, a gente tem o balé clássico do Lago dos Cisnes, o balé clássico do Quebra-Nozes. Vocês já devem ter visto, sabe aqueles filmes da Barbie, que tem um monte de filme da Barbie? Não sei se vocês já chegaram a ver, né? Isso, então. Aqueles filmes da Barbie, a Barbie é uma boneca que ela é bailarina, né? Então, aqueles filmes que fazem, geralmente são em cima de uma história, de um espetáculo de balé. Então, ali no século XVII e século XVIII, começaram a escrever muitos espetáculos de balé. O balé, na verdade, ele era uma dança que só os homens dançavam. Só que para as mulheres poderem participar, era muito difícil porque os vestidos eram muito longos e muito pesados. Então ficava muito difícil para a mulher se movimentar. Então o que aconteceu? Encurtou o vestido, aí virou o tutu, que é aquela sainha, né? E incluiu-se aqueles movimentos de salto, né? De pular, sabe? E aí ficou uma dança muito difícil para os homens fazerem. E as mulheres começaram mais a fazer o balé do que os homens. Mas hoje em dia a gente tem bailarinos que fazem o balé, né, que participam do balé e dançam muito bem. E o balé é uma dança que exige muita força física, principalmente das pernas, para se sustentar, né, para se manter forte. Então a dança clássica é a dança que nós temos a partir do período do Barroco, que é o século XVI, e vai até o século XVIII. Ela começa dentro da corte francesa, ou seja, né, lá com os reis franceses, e aí ela vai se espalhar por outros países e vão se tornar espetáculos. Tudo bem? Então, na última atividade, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura
sobre dança, né? Sobre dança clássica. Tá lá no Google Class, eu passei para vocês. É uma atividade, na verdade foi a aula foi sobre dança, depois teve a atividade 4. E essa semana vocês têm uma atividade de prática de pesquisa. Essa atividade vocês vão ler sobre a dança clássica, né, o balé, e vão responder algumas questões. Então agora eu vou compartilhar com vocês, para quem ainda não se achou, tá? Qual que é a atividade, tá bom? Isso, dança clássica e moderna, tá? Então, aqui, ó. Vocês estão vendo essa telinha amarela, que é a tela do Google Class? Que para mim não aparece. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, então apareceu. Então, aqui, ó. Quando vocês vêm aqui na área de vocês, né, vai ter lá as atividades. Então, eu postei duas coisinhas hoje. Hoje eu postei aula 1, que é essa que vocês estão assistindo, que é orientações para avaliação, e a aula 2, que é práticas de pesquisa e leitura. Essa atividade vocês vão realizar da seguinte forma. Primeiro, aqui está falando sobre o barroco no geral, né? Então está falando sobre barroco na Europa, barroco no Brasil. Então vocês vão ler esses sites e vão anotar. Para cada site que vocês lerem a matéria, anotem no caderno da onde que é, tá? E depois vocês têm essa atividade para responder. Essa atividade vai ficar só essa semana, então vocês têm de hoje até sexta-feira para responder, tá bom? Na aula passada, eu havia passado para vocês já sobre dança clássica e dança moderna. Então, quem ainda não entendeu qual é a diferença de dança clássica e dança moderna, assiste essas videoaulas. Então, a dança clássica é a dança que nós temos no século XVII e século XVIII. A dança moderna, ela é a dança que vai vir no século XX, né? Ou seja, a partir de 1900. Essa dança, ela é uma junção do barroco, da dança que nasceu do barroco, que é o balé, com a dança que é a dança mais atual. Existe um coreógrafo chamado Rudolf von Laban, tá? Esse coreógrafo, né? O que ele fez? Ele pegou e começou a estudar os movimentos. Mas não os movimentos de dança do balé, os movimentos que a gente faz no dia a dia. Sabe, lavar o cabelo, passar sabonete, varrer a casa, né? O que eles começaram a fazer? O que ele começou a fazer? Ele começou a ver esses movimentos e ele achou legal. Ele falou assim: vou colocar esses movimentos na dança. Então, na dança moderna, você tem movimentos diferentes que começam a ser usados nos espetáculos. Então, a dança começa a se tornar diferente. Então, a dança clássica é o balé, que tem os passos, né, regradinhos, que a bailarina faz, e o bailarino também. E a dança moderna é a dança que eu começo a colocar novos movimentos, tá? E ele vai dar nomes para esses movimentos. Então, essa é a diferença entre dança clássica e dança moderna, tá bom? Então, eu deixei lá, tem lá a aula com os vídeos sobre dança clássica e dança moderna para vocês assistirem, para tirarem as dúvidas mais visualmente, porque quando a gente assiste, é mais fácil do que só ouvir a professora falando, o que será, né? E aí a gente volta aqui para nossa aula com a avaliação, tá? Então vamos para a nossa avaliação. Como que ela vai funcionar? Então aqui, acredito que vocês estejam vendo, né?
Então, aqui, olha só, avaliação bimestral do 7º ano. O tema é dança clássica. Então, esse é o tema da avaliação de vocês, tá? Qual que é a proposta? Vocês vão elaborar uma assemblagem. O que é assemblagem? Assemblagem é quando eu misturo pintura com colagem, tá? Essa pintura com colagem eu utilizo muito para fazer trabalhos que eu quero dar uma cara diferente. Então, o que eu faço? Eu pinto lá a paisagem no fundo, só que ao invés de, por exemplo, usar lápis de cor para pintar uma árvore, eu uso casca de lápis. Eu preencho tudo com casca de lápis, né? Então eu estou usando um material diferente para fazer essa colagem, né? Essa pintura. Isso se chama assemblagem. Assemblagem é uma técnica que mistura pintura e colagem de materiais diferentes. Que pode ser algodão, tecido, isso, usar casca de lápis. Tem artista que usa casca de fruta, folhas secas. Tem gente que usa fotografia antiga, pedaços de madeira. O que você tiver vontade de usar ali no seu trabalho, você pode usar, desde claro que ele fique ali apresentável, né? Então você escolhe os materiais. Então, vocês já ouviram falar no Quebra-Nozes, o espetáculo do Quebra-Nozes? Se não ouviram falar, procura lá sobre o balé do Quebra-Nozes, né? É a história de um soldadinho de madeira que ele se apaixona por uma bailarina, né? Então, tem um espetáculo de balé que chama o Quebra-Nozes, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade representando uma cena do espetáculo Quebra-Nozes. Vocês vão usar folha sulfite ou canson A4, legal que você viu. Canson A4 é aquela folhinha mais grossa, tá? Vocês vão usar lápis de cor e aí vocês vão escolher o material que vocês vão usar. Algodão, pedaço de tecido, retalho, sabe, de tecido se você tiver em casa, papel colorido que seja diferente, jornal, cola e tesoura, tá? Vocês vão fazer essa atividade, aí vocês vão tirar uma foto depois dela pronta. Não esqueçam de pôr nome nela, tá? Isso. E vai mandar ou pelo Classroom ou pro e-mail da Pro, tá? Aqui eu trouxe para vocês esse exemplo. Olha só. Essa imagem que aparece aqui, ó, é a imagem do Quebra-Nozes, tá? Então, isso aqui é um desenho que foi feito e inspirado no espetáculo do Quebra-Nozes. Então, a gente tem o soldadinho e a bailarina, né? E desse lado, eu trouxe um exemplo de assemblagem. O que é isso aqui? É uma colagem, né? Então, no fundo tem um tecido. Aí, aqui, o vestido é feito com retalho de tecido. E a blusinha foi feita com jornal, e aí tem pérolas coladas. Isso é um exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que é assemblagem. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam esse desenho aqui, né? Aí vocês vão escolher a cor do fundo, né? Lembrando que o quebra-nozes, ele se passa na época do Natal. Então, geralmente tem neve quando se conta essa história, tá? E eu quero que vocês representem o bailarino e a bailarina. Ah, Pro, mas eu não quero fazer esse exemplo aqui. Posso assistir um vídeo sobre o espetáculo do Quebra-Nozes e me inspirar na posição do bailarino desse espetáculo que eu vi? Pode, não precisa ser esse aqui. Vocês podem assistir um vídeo do Quebra-Nozes e aí vocês estão lá assistindo, aí vocês acharam uma posição bonita, né, do bailarino com a bailarina. Aí vocês param o vídeo, né, olham lá, faz o desenho do jeito que vocês conseguirem. E aí, na hora de pintar, ao invés de só usar lápis de cor, vocês vão usar lápis de cor e vão ver aonde pode colocar, por exemplo, esse material diferente. Então, por exemplo, se fosse eu que fosse fazer, então eu ia pegar e aqui na saia da bailarina eu ia colar algodão.
Por quê? Porque a saia da bailarina ela é branca, então lembra o algodão, né? Lembra fofinho, tá? Eu poderia, por exemplo, no fundo, pegar um recorte de revista de imagens de floco de neve, né? Ou imprimir imagens de floco de neve e colar. Então vocês, ui, desculpa. Então vocês vão pensar em como vocês vão fazer essa mistura de pintura com colagem, tá? Terminou de fazer, vocês vão enviar a foto dessa assemblagem pronta para a professora, tá? Até quando vocês podem encaminhar essa atividade? Essa atividade pode ser encaminhada até dia 27 de julho. Então, vocês têm de hoje até o dia 27 de julho para fazer, tá bom? Professora, ainda fiquei com dúvida. Volta aqui no vídeo, essa aula vai ficar salva em vídeo para tirar a dúvida, tá? Eu vou mostrar para vocês vou deixar para vocês, ver se eu consigo, alguns vídeos sobre balé clássico desse espetáculo. Se eu encontrar aqui, eu já coloco para vocês não terem que ficar procurando. Aí vocês assistem o espetáculo, tá? E fazem essa avaliação, tá bom? Então, lembrando, dança clássica é a dança que é feita do século de 17, 18, tá? E vai durar até o início do século XIX, né? Vai perdurar ali. E no século XX nós temos a dança moderna, que é uma dança que já utiliza outros movimentos para ser criada. Então, em cima dessa ideia de dança que nós estamos vendo, do barroco, né? Vocês vão criar aí essa assemblagem com o tema O Quebra-Nozes. Pro, eu não sei desenhar muito bem. Desenha do jeito que você conseguir. Pro, eu não tenho muitos materiais diferentes aqui em casa. Eu tenho um material. Escolhe esse material e escolhe aonde você vai colocar ele no seu desenho. Pro, posso usar canetinha? Pode. Só não indico trabalhar com tinta, porque como vocês vão fazer colagem, a tinta vai manchar por causa da cola. Então, trabalha com lápis de cor, tá? Lápis de cor e esse material diferente, tá bom? Ah, eu quero preencher a saia da bailarina toda com casca de lápis e eu tenho na minha casa glitter branco e eu quero jogar um pouco em cima assim da saia dela. Pode também. Trabalhem com o material que vocês tiverem disponível, tá? E aí, terminando, vocês encaminham para Pro através ou do Google Class ou do e-mail, tá certo?